Capítulo 13. Vertical, a cruz de Cristo. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fôssemos curados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. A principal razão por que muitas pessoas religiosas parecem que nunca mostram muita evidência de oração respondida em suas vidas é porque jamais entraram num relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo. Eles têm uma religião e sabem a respeito de Deus, mas na verdade não têm uma comunhão com Ele e não conhecem-o pessoalmente. Jesus advertiu em Mateus 7, do 21 ao 23, diz: Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declarei eu: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Evidente que essa é uma das passagens mais aterrorizantes da Bíblia. Mas Jesus não está tentando nos assombrar com essas palavras. Na verdade, ele está querendo nos ajudar. Então, antes de mergulhar no processo de desenvolvimento de uma vida de oração mais vibrante e eficaz, o ponto de partida para qualquer um é analisar se de fato começou um relacionamento genuíno com Deus. Em primeiro lugar, em 2 Coríntios 13, no versículo 5, o apóstolo Paulo disse: Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não vos conheceis a vós mesmos, do que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. Se você pensa que vai para o céu simplesmente porque você é uma boa pessoa, porque você se casou na igreja, porque você fez uma oração, porque você foi consagrado ou batizado, porque é membro de uma igreja e agora trabalha ativamente como voluntário, você deveria estar muito preocupado. Apesar de tudo isso ser digno de elogio, nada disso pode salvar você. Observe como você é a única pessoa mencionada em cada uma dessas situações e não Deus. Os escribas e fariseus também faziam coisas assim, mas eles não conheciam a Deus. Foi por isso que ele advertiu repetidamente que seriam condenados no julgamento final, apesar das suas autogarantias de que estavam agindo certo. Independente de suas preferências denominacionais, um relacionamento com Deus deve começar com arrependimento e fé na cruz de Jesus Cristo. Sim, isso pode parecer um tanto restrito para alguns, mas há razões significativas para a Escritura apontar apenas Jesus como sendo o Messias, enviado por Deus para resgatar as pessoas do pecado para Deus, para um relacionamento de amor com um Deus perfeito. Deus é quem estabelece os requisitos do relacionamento com Ele. A respeito da oração a Ele, da eternidade com Ele, não as pessoas. Nós somos presunçosos e tolos quando pensamos que podemos decidir essas coisas por nós mesmos. Tal situação assemelha-se à criança em um playground, discutindo uns com os outros as regras e as normas e os requisitos da sua educação. Eles não têm a compreensão ou a autoridade para decidir essas questões. Deus nos criou, nos conhece e possui toda a autoridade no céu e na terra. Seus caminhos são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Portanto, a verdadeira questão não é o que eu acho que deveria ser, mas sim o que ele decidiu fazer. Isso inclui a moralidade, o julgamento, a salvação e, para os nossos propósitos, a oração. Nós não ditamos para Deus as regras do nosso relacionamento com Ele, ou a forma como vamos agradá-lo, como vamos abordá-lo em oração, ou ainda quando as nossas orações deverão ser respondidas, atendidas. Devemos entender que quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14, ele não estava sendo arrogante, ele estava sendo verdadeiro. Para ser capaz de levar a mão de Deus até a mão do homem e juntá-la, seria preciso ser celestial e terreno, santo e humano, e só Jesus era. Paulo disse: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Um mediador deve ser igual para ambas as partes, razão pela qual Deus precisava tornar-se carne e pessoalmente trazer o sacrifício perfeito para o nosso pecado, de acordo com o seu santo padrão de exigência, porque nós não tínhamos essa capacidade. Toda a vida de Jesus Cristo o distingue como sendo exclusivamente enviado por Deus e qualificado para realizar essa tarefa.
Os 66 livros da Bíblia se encaixam perfeitamente como um quebra-cabeça, e eles apontam para Jesus Cristo como a solução de Deus para a nossa condição espiritual humana. Os 4 relatos históricos da vida de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João compartilham testemunhos detalhados sobre o nascimento, ensinamentos e milagres, morte e ressurreição de Cristo. E os livros teológicos de Romanos até o Apocalipse explicam como Deus nos ofereceu espiritualmente um meio de salvação por meio de Cristo. E porque a sua morte na cruz cumpriu a santidade, a justiça e a ira de Deus contra o pecado, ao mesmo tempo que estendeu a bondade, a misericordiosa graça e o amor de Deus de todo e qualquer pecador disposto a confiar nele pela fé. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele constituiu o pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. 2 Coríntios 5. O livro de Hebreus explica que Jesus Cristo cumpriu cada um dos requisitos de Deus para ser um Salvador, incluindo o fato de não ter nunca pecado, de ter se submetido a um sacrifício de sangue com punição pelo pecado, de ter cumprido a lei de Deus, de ter estabelecido uma aliança perfeita entre nós e Deus, e de ter iniciado um sacerdócio sem fim, que pode cumprir essa aliança para sempre. Nenhum outro líder religioso sequer chega perto de ser capaz de fazer, explicar ou realizar o que Cristo fez e tem por nós. Jesus, porém, também oferece uma salvação que é abrangente em seu alcance, o que significa que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ser salva. Assim, dizer que somente através de Cristo é uma verdade muito restrita significa, na verdade, o oposto da verdade, porque ninguém além de Cristo pode alcançar a todos, lidar com os pecados de todos ou oferecer a vida eterna, além do túmulo, para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Além do mais, a salvação que vem pela graça através da fé separa o cristianismo de qualquer outra religião do mundo. Deus nos oferece perdão e a vida eterna como um dom gratuito. Em vez de exigir que passemos uma vida de sacrifício tentando ganhar o céu e o perdão de Deus através de uma lista de rituais religiosos aparentemente impossíveis, Ele faz isso para revelar a sua bondade amorosa, sua grande misericórdia e para ser glorificado quando recebemos o seu dom pela fé. Como diz as Escrituras, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Com isto em mente, é importante ter certeza de que estamos submissos ao plano de Deus e de que somos salvos através de Jesus e não através de nossos próprios meios. Ele é uma transformação espiritual que Deus fez dentro do coração e da vida de uma pessoa. Nenhum indivíduo ou igreja pode fabricar essa transformação, mas Deus o fez quando regeneramos e confiamos em Cristo. A sua palavra diz: se confessarmos com a tua boca o Senhor Jesus e creres com o teu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. E você, o que ou quem você anda confiando? Em você mesmo, em sua igreja, em sua bondade, em sua educação ou em Jesus? Você verdadeiramente nasceu de novo, como Jesus disse que deveria? A eternidade é muito longa para não ter certeza sobre o teu destino final. O livro de João, 1 João, nos dá 7 indicadores de salvação, que nos ajudam a determinar se realmente conhecemos a Deus. Nós desafiamos você a testar-se usando as orientações bíblicas que aparecem no final deste capítulo. Quando acabar de lê-las, pergunte-se: esses frutos da verdadeira salvação fazem parte da vida atualmente? Se você descobriu que verdadeiramente não conhece a Deus através de Cristo, então nós o convidamos agora a arrepender-se dos seus pecados. Arrepender-se de confiar em si mesmo e colocar a sua fé agora em posição de rendição a Jesus Cristo, confiando apenas na sua cruz para a salvação. Nós incluímos uma oração dirigida na página 203, se este for o desejo do seu coração. O que nós acabamos de discutir é o primeiro passo no cumprimento da finalidade desse livro. Se você se arrependeu e confiou em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, este é um fundamento para uma vida vitoriosa de oração. A Bíblia diz que Deus é o seu Pai Celeste. Em João 1:12, você é o seu Filho amado.
Você foi resgatado, purificado pelo sangue de Jesus. Frutos da verdadeira salvação. O livro de 1 João nos dá alguns 7 indicadores da verdadeira salvação. Esses indicadores revelam se alguém é verdadeiramente salvo e conhece a Deus. E o primeiro indicador é um estilo de vida de obediência a Deus. Embora cristãos tropeçam e cometam erros, normalmente a orientação e o hábito de um verdadeiro cristão são uma atitude de submissão e obediência em Cristo. Eles desejam ler e seguir a palavra de Deus. O Espírito Santo em suas vidas os direciona para uma obediência cada vez maior. E quanto a você, você já adotou um estilo de vida em obediência a Deus? É nisso que conhecemos, se guardamos os mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E a verdade
atrás de você para alcançar outros. Você tem sentido essas evidências do Espírito em sua vida? E o sétimo e último indicador, a fé em Jesus para a salvação e não em si mesmo. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vós que credes em nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João, capítulo 5. Ou como Paulo disse em Filipenses 3, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a Jesus que vem de Deus pela fé. Você confia unicamente em Jesus para a sua salvação? Ou confia em si mesmo? Ou em sua igreja? Esses 7 indicadores são sinais de uma vida transformada. São testes que revelam se Deus realmente fez de você a nova criatura. A transformação não acontece naturalmente. É impossível fingir por muito tempo. O mundo, a carne, o diabo estão todos contra você e vão empurrá-lo na direção oposta a esses indicadores. Mas se você se distanciasse de você mesmo e olhasse para a sua vida nos últimos meses, você veria essas coisas? O amor genuíno por outros cristãos ou não? Um arrependimento do pecado ou não? Obediência a Deus ou não? Disciplina do Pai ou não? Evidência do Espírito de Deus ou não? Confissão de Jesus como Filho de Deus ou não? Uma fé genuína em somente Jesus para a salvação ou não? Se esses indicadores revelam seu verdadeiro relacionamento com Cristo, então alegre-se e descanse nele. Caso contrário, então não adie a ordem da palavra de Deus, que chama ao arrependimento e crer em Jesus, e a colocar a fé nele para a salvação genuína.